Aula laboratório e sua episteme semiótica. Em resposta a essa questão-problema, iniciamos esclarecendo que a atividade significativa da aula para a pedagogia da corporeidade é porque ela compreende as condições, processos e multiplicação dos signos, gestada durante a situação de movimento. Os signos interconectam estados do mundo, portanto, é uma entidade dinâmica, desenvolve-se num processo contínuo de significar, abrangendo desde os processos bioquímicos até a significação cultural. Gomes da Silva, Beth Gomes da Silva. De modo que a situação de movimento é compreendida como processo cognitivo de comunicação com o mundo, mediados pelos signos, ações e inações de professores, aprendentes e contexto espaço-temporal, técnico histórico-cultural e emocional motor. Assim, adentramos no universo epistêmico da aula Laboratório da Pedagogia da Corporeidade, que é a semiótica da corporeidade. Gomes da Silva, 2011. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade parte do princípio que a aula é uma lição significativa resultante da experiência de interação, implicação e integração agente-ambiente. As aulas são experimentáveis com muitas e diversas situações de movimento. Em especial, o jogo é eleito pela pedagogia da corporeidade como situação privilegiada dentre todas as outras. Assim, a aula é compreendida como uma semiose produtora de engendramentos motores e subjetivos dado na interpretação dos signos. Merrill Gomes da Silva, Beth Gomes da Silva. Essa atividade significativa acontece desde a interação com a qualidade dos espaços e materiais até a qualidade da movimentação na significação de habilidades, conceitos, valores e crenças acrescidos. Semiose ou multiplicação dos signos corresponde ao contínuo de signo ou ideia afetando outro, numa cadeia infinda na direção de signos mais gerais. Ideia em per si é o mesmo que evento, ação ou pensamento. Signo para per si. Um signo ou representament é um primeiro que se põe numa relação triádica genuína para um segundo, chamando seu objeto, a modo de ser capaz de se terminar em um terceiro, chamado seu interpretance, o qual coloque em relação ao objeto da mesma relação triádica em que ele próprio está com relação a esse mesmo objeto. O primeiro é o que é, sem relação é autossuficiente. Já o segundo é o que mantém a relação com alguma outra coisa. E o terceiro é o que estabelece a interação entre o primeiro e o segundo. Esse é o signo no movimento processual e interrelacionado como um nó borromeriano, ilustrado por Merrill, 2013. Para exemplificarmos a perspectiva da aula laboratória da pedagogia da corporeidade como campo de intervenção para a produção de sentido, resolvemos apresentar uma referência de aula que nos ajudará a pensar todo o restante do artigo.
A ilustração da figura 1 nos serve como parâmetro para o exemplo a seguir, que será como o ensino da pernada do nado crawl, cujo objetivo é alcançar uma pernada rápida e forte. Os aprendentes estão com dificuldades, apresentam uma pernada dura. Então, o professor planeja exercícios para a ação da pernada solta, mantendo o trabalho alto e relaxado com a aceleração dos pés. Nessa perspectiva da semiose, o representantment da aula é a interação-ação do professor em ensinar a execução da pernada rápida e potente com a sequência que planejou. Também é a intenção do aprendiz em executar a pernada sem se cansar tanto. Para isso, se dispõe por livre vontade em realizar a sequência sugerida pelo professor. Também é a piscina com água e a placa ou prancha disponível para uso na execução da pernada. O objeto é a realização da sequência proposta pelo professor. Dada na situação criada ou outra proposta, surgida pelos próprios aprendentes. É o encontro das atividades propostas pelo professor com o envolvimento dos aprendizes no espaço-tempo de jogo. Em meio ao meio líquido e usando o material didático disponível. No segundo, está o esforço, desde a observação das realizações das pernadas pelos colegas até a ação propriamente dita. Ou interpretância é a própria experiência de aprendizagem, quando os aprendentes realizam a pernada de modo fácil e relaxado, mas potente e rápido. Concluem compreendendo de maneira proprioceptiva, sentir o corpo as mudanças. E verbalmente, ao se referir que a rapidez da pernada é proporcional ao seu relaxamento. A mediação de aprendizagem é a zona de corporeidade ou o ambiente comunicativo produtor de sentido em processo pedagógico. E esse ambiente ou ecossistema comunicativo é difuso e descentrado porque envolvendo todos os participantes que estão imersos ao tempo que compõe a cena educativa. Portanto, há um deslocamento do centro da mediação. Nem está nas fontes do saber, nem nos atores do processo educativo, mas envolve todos no espaço-tempo oportuno. Não é o professor mediando o conhecimento para o aprendiz, mas a situação criada constituída tanto pela presença entusiasmada e sequência didática proposta pelo professor, como das ações realizadas pelos aprendentes em meio a circunstâncias naturais e culturais. Daí, porque o epicentro da aula laboratória da pedagogia da corporeidade não é o professor nem o aluno, mas a circunstância criada por ambos no entorno. Situação de movimento é uma forma espaço-tempo, uma modelagem físico-química e psíquica social, cujo professor, como maestro, componente da banda vai despertando os sons que são produzidos pelos aprendentes e ambos se encantando com o realizado. A proposição da laboratório da pedagogia da corporeidade é que haja experiência de aprendizagem para mestres e aprendizes, porque um conjunto de operadores cognitivos são acionados
por ambos na circunstância, ou seja, na ecologia cognitiva, todos os participantes aprendem. Desse modo, os conteúdos da educação física não são os temas da cultura corporal, como conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis para o ensino concebido como transmissão conteudista. Nem é um vazio de aprender a aprender, mas são situações de movimento, signos que o professor e aprendentes têm a tarefa de favorecer sua multiplicação, contando com a viabilidade e disponibilidade do meio. Em cada aula, um duplo esforço, fruto da sensibilidade criativa de ambos, para com a imprevisível situação emergida, requerendo novas habilidades, motora, social, conceitual e emocional. A partir do conhecimento acumulado e do compromisso ético-político com a experiência de aprendizagem. A interação é o mediador. Não há aula sem professor, nem muito menos sem aprendiz. E os dois não existiriam em aula sem um meio propício à realização. É no encontro agente-ambiente, numa progressiva relação com o entorno, que o conhecimento vai se estabelecendo, como numa espécie de graus de interatividade presentes nos processos de comunicação com o mundo. A pedagogia da corporeidade definiu 3 graus consequentes e cumulativos, podendo também ser regressivos, que são interação, percepção, ação, implicação, responsabilização, integração, experiência de unidade. Nessa compreensão de aprendizagem e movimento, cada partícipe do processo se torna corresponsável e consciente pela experiência de aprender e cuidar um dos outros e de todos para com o planeta. Esta vivência personalizada e coletiva do aprender que torna esse processo vital na ampliação do ser com os outros. Sendo assim, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade é uma espécie de obra aberta, para usar a expressão de Humberto Eco, já que sua forma final depende da participação de diferentes interpretantes semióticos da ambiência da comunicação afetiva e das possibilidades de improviso cognitivo-motor. A aula não é propriamente de educador ou educandos, nem está totalmente determinada pelo sistema de ensino ou pela política ideológica material didático, mas pertence ao encontro circunstancial, irretível e oportuno para o crescimento ou expansão. A aula laboratório não está definida, fechada pelo interesse e planejamento do educador, nem pelo interesse e ação dos aprendentes, mas por ambos em interação com o contexto físico e social em que a aula se realiza. Há uma corresponsabilidade. O educador é responsável pela provocação ao conhecimento, entusiasmo despertando do interesse e cuidado, educando o responsável por seu desejo de saber, por sua curiosidade ou necessidade de conhecimento e cuidado de uns para com os outros. O ambiente necessita ser adequada à realização da aula, implicando professor, aluno, gestor e demais funcionários, sistemas de ensino e das políticas educacionais. Desse modo, a obra aberta da aula encontra seu fechamento na forma espaço-tempo criada pela interseção de todos os seus corresponsáveis. O professor, para compor mediação dessa aula aberta, necessita compreendê-la como laboratório, não apenas do ponto de vista da sequência propositiva, mas principalmente da própria movimentação criada com os aprendizes. Por isso, a pedagogia da corporeidade vem desenvolvendo uma hermenêutica das situações de movimento para que o docente, mesmo em meio ao processo de intervenção, possa abstrair-se e analisar as ações e inações
e de seus discentes. Nesse sentido, alguns métodos de análise da movimentação já foram sistematizados. Quadro 1. Métodos de análise das situações de movimento como linguagem. Método de análise ou hermenêutica da situação de desenvolvimento. Analítica existencial da movimentação. Expressão, conteúdo da movimentação. Audácia, artifício, astúcia da movimentação. Narrativa da movimentação, campos, códigos e música. Gramática ou lógica da movimentação. Essa hermenêutica da pedagogia da corporeidade não tem por finalidade criar taxonomias fixas ou desfiguradas da movimentação numa espécie de dicionário, mas para captar a poética da situação de movimento e ajudar na compreensão da obra aberta ao professor. Portanto, para descrever as significações, referencialidades e interpretações das situações de movimento em sua vivacidade, polifonia e encantamento foram sendo criados, quadros analíticos, protocolos observacionais gerais e súmulas para cada jogo ou aula realizada. A finalidade desses métodos é examinar a experiência de aprendizagem de cada aula ou jogo, inventariando os graus de interatividade, conhecimentos adquiridos, enfim, os modos de ser ou corporeidade que estão configurando-se nas situações de movimento.